Fala, gente, beleza? Vou gravar um videozinho rápido aqui para vocês terem uma ideia do como pode ser, é, ah, como você pode ter, você pode se capacitar a consertar notebooks, né? E como algumas manutenções podem ser rápidas de se fazerem, tá? Para quem já tem conhecimento, lógico, quem já tem um bom conhecimento, quem já está na área, né? Mas o que eu vou explicar para vocês, né, ao adquirirem o curso, é que vocês vão aprender a fazer isso de uma forma rápida, simples e sem aquela questão de muita pirotecnia em relação a explicar a questão de eletrônica e divisor e corrente, potência. Cara, sinceramente, é um curso que você vai aproveitar muito porque é muito simples o meu método de ensino, tá? Em relação a isso, e o curso vai ser muito bom para quem quiser adquirir, porque você vai ter um ganho bem significativo na sua informática, ou para quem pretende trabalhar com isso vai ver que não tem nada de um monstro de sete cabeças quando você tem alguém que sabe explicar de forma correta. Estou com o Acer aqui. Esse Acer aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Ele é um Acer desses branquinhos, não é tão antigo, mas também não é tão atual, né? Ó, o Acer está em bom estado de conservação, tá? Aqui, ó, é esse carinha aqui. Vocês podem observar, bonito, né? Ele está bem conservado, mas o cliente botou a mão, né? O cliente, eu estou abrindo ele agora, tá? Eu abri ele agora porque eu tinha outras manutenções até na frente, mas como ele é uma manutenção que eu acredito que ela é mais rápida, para explicar para vocês. Olha, um Acer aqui. Vamos ver aqui. Ele é um Acer E5471, tá? 14 polegadas, vou botar aqui do lado. E vou explicar para vocês aqui como é que funciona a questão desse notebook aqui, tá bom? Notebook aqui posicionado, certo? O que nós temos que ver em relação a isso, tá? Ele é um notebook que ele está causando o seguinte efeito, vamos colocar assim, seguinte efeito, né? Ele está causando o seguinte efeito. Quando você conecta, ó, esse aqui é o conector, o cabo power dele, né? O conector aqui, onde você conecta ali o power dele. Você vai vir aqui, conecta ali. Nós temos aqui o jack de alimentação dele, como você pode ver, é um jack de alimentação normal. Aí o que você faz? Você pluga o carregador nele. Eu vou mostrar lá na fonte assimétrica para você. Aqui lá na fonte assimétrica, você pode ver, tá? 8 volts. 8 volts, ele é 19, tá? Mas eu só vou colocar 8. Na verdade, nem 8 poderia colocar, tá? Eu coloquei 8 aqui porque eu sei qual é o problema dessa máquina já por experiência. Mas o correto é colocar aqui. Pode colocar aqui 1 volt. Por que tem que colocar 1 volt, Gabriel? Por que não pode colocar 19 volts? Porque, cara, tu pensa comigo, é uma coisa um pouco mais técnica, mas não complicada, tá? De se entender. Que nós temos aqui as proteções da placa-mãe. Nós temos aqui o processador, né? Nós temos aqui o processador da placa-mãe, certo? O processador da placa-mãe. Nós temos, hoje em dia o processador está em a PCH, que é o chipset que controla USBs e outros periféricos aqui, tudo mais, está no mesmo invólucro, está no mesmo processador. Então os dois trabalham de forma única, né? Aqui dentro do mesmo invólucro. Então se queima a PCH, o processador te joga fora porque eles são unidos, né? Então o que acontece? Por que a gente bota 1 volt só? Vou botar 1 volt só porque esse cara aqui, ele tem os PWMs que a gente fala, que são umas fontes internas, tá? Fontes internas, isso aqui são bobinas, que vocês podem aprender depois, tá? Capacitores, bobinas. E isso aqui ele faz, ele entra uma tensão de alimentação de 19 volts, que vem lá do carregador, tá? Entra por esses, ele chega nesses MOSFETzinhos aqui, que a gente fala que é de alta e de baixa. De alta porque recebe 19, o de baixa porque vai ligado ao terra, né? Então ele faz o PWM, né? Esse componentezinho aqui no caso, ele faz o processo também, ele é alimentado por 19, às vezes por 5 volts, enfim. Ele recebe essa tensão e ele faz uma queda brusca de tensão, que a gente fala. Ele de 19 ele vai cair para 1 volt, 0,7, 0,8, 0,9, e para gerar a potência necessária para alimentar o processador. Então o que tem a ver isso aqui com a entrada de alimentação? Tem a ver que você colocando 19 volts aqui, essa tensão de alimentação, ela chega nesse cara como eu te falei, né? Então se esses caras
se esse cara aqui tiver em curto, né, esses MOSFETzinhos aqui que a gente falou, que são como se fossem pontes, né? Eles ligam e desligam, como se fosse interruptor de lâmpada, sabe? Ali quando tu vai ligar a tua lâmpada, desliga, liga, desliga, liga. Então, ele está agora desligado. Quando você liga a máquina, aperta no botão power da máquina, esse cara ele liga. Então, ele passa essa tensão para cá e começa a gerar esse procedimento aqui, né? Esse processo de PWM. Então, se tem 19 volts aqui, que entra lá pelo carregador, né, ele para no MOSFET de alta, digamos assim, né, num desses MOSFETs de alta, ele vai parar aqui, vai ficar aqui. Conectou o carregador, ele já vai ficar numa dessas extremidades. Tem essa parte e essa parte aqui. A gente fala de drain e source, né? Então ele vai ficar paradinho ali. Quando você clica no power da máquina, essa tensão ela tem que passar e fazer esse processo que eu te falei, através do PWM, funcionamento comum. Mas se esse cara que estiver em curto, ou seja, se ele tiver como se fosse ligado direto, como se você ligasse a lâmpada direto, sabe? Se ele tiver feito a ponte aqui de um lado para o outro, essa tensão de 19 volts vai passar inteiro para cá. Então, se o PWM não trabalhar, o PWM trabalha, baixa a tensão e gera a tensão necessária para o processador, 1 volt, 0,8 e tal. Mas se ele não funcionar esse PWM, ou seja, esse cara tiver em curto direto, porque ele só vai fazer esse processo de PWM quando esse cara mandar, faz esse PWM. Então ele vai começar a fechar e abrir, fechar, abrir numa frequência muito alta, a fim de gerar uma tensão baixa para cá, para gerar processador. Mas se esse cara estiver fechado, ele não está respeitando a ordem do PWM. O PWM está dizendo assim, fica desligado. E ele não está desligado, ele está como se fosse unido. Então entra 19, passa 19 aqui e passa 19 direto para cá para o processador. O que acontece? Queima o processador, porque o processador suporta 1 volt, aqui entra 19. Então com a potência que entra aqui, acaba queimando, né? Então faz isso que eu estou falando, acaba queimando o processador. Por isso que tem ligação daqui com esses caras aqui, não só com eles, tem outros na placa distribuído, e que faz a alimentação desse cara aqui, né? Então temos que realmente tomar muito cuidado no momento de injetar tensão. Então se eu injeto tensão de 19 de cara aqui e esse cara que está em curto, ele está chamuscado, ele está em curto por algum motivo, a proteção dele tem um sistema de proteção, né, que às vezes não faz a proteção. O que pode acontecer? Se 19 que eu injeto aqui ou coloco o carregador, ela passa direto e queima. Então tem que ter o cuidado de botar 1 volt apenas, porque se passa 1 volt direto para cá e o cara, por sorte, não queimou, ele não vai queimar porque ele está passando 1 volt, que é a tensão de tolerância dele mesmo, né? 1.2, 1.0. Então, por isso que a gente injeta apenas 1 volt ali, tá? Então, estou injetando ali apenas 1 volt, beleza? E vou injetar aqui para vocês verificarem o que acontece. Conectei o carregador aqui dele, né? Conectei o carregador aqui, tá aqui plugado, tá aqui o carregador, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar o nosso plug, esse plugzinho aqui, que é de Acer, né? E ele tá ligado, deixa eu ver, a gente fez uma ligação aqui, esse plug a gente fez uma ligação, que ele vai até a nossa fonte assimétrica, negativo, positivo, 1 volt. Então eu vou injetar aqui para vocês verem o efeito que acontece. No momento que eu conectar aqui, eu vou baixar a corrente lá para não. Vamos ver aqui. Eu vou conectar aqui e vou mostrar lá para vocês, no momento que eu conecto. Eu vou conectar agora. Olha o efeito, olha o que acontece. Olha a corrente no A. Vendo o A ali, Olha a corrente. Eu vou conectar. Conectei. Olha, 1.7. E eu tenho apenas 1 volt. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma corrente maior, colocar uma corrente maior, olha, ele vai aumentar ali o A, que é a corrente, tá vendo? Agora, ele vai aumentar aqui quando aumentar a tensão. 2 A, 3 A. Então, não posso injetar muito. Tem que injetar no máximo aqui 2 A, 2,3 aqui, já é o suficiente para mim saber que está esquentando algum componente na máquina, porque o cara que está em curto, né, o componente que está em curto é o componente que vai ele vai se revelar para nós, digamos assim, né? Porque quando ele está em curto, ele está direto com terra, então a corrente passa muito alto por ele, tá bom? Então é isso que acontece nesse procedimento aqui, tá certo? Deixa eu colocar mais aqui. Aí. Beleza? Vamos ver aqui, Eu já estou lá com 2 A, vou tirar aqui agora. Ok.
afastar mais um pouquinho aqui e vou tentar arrumar isso aqui de forma com que ele fique mais firmezinho. Vamos ver se ele aguenta assim. Acho que assim fica legal, né? Fica bom de filmar assim. Agora a gente simplesmente vai verificar. Eu vou conectar de novo aqui um plug, tá vendo? Plug conectado. Ele vai esquentar, tá? Mas eu creio que o que está esquentando é um cara que está aqui próximo. Porque o que acontece com essa máquina? É engraçado, se tu coloca uma bateria carregada, ela funciona. Se tu tira a bateria e conecta só o carregador, não funciona. Por quê? Porque tem algum componente aqui na linha de proteção, de entrada, que não está deixando a alimentação do carregador passar para dentro e fazer o processo de alimentação da bateria. Então, o problema está aqui no começo. Ó. Ele está interrompendo, a proteção está interrompendo aqui no começo para que não entre alimentação de 19. Por isso que se tu colocar uma bateria de outro notebook que está carregado aqui, ele aceita e funciona. Mas quando tu conecta aqui, a bateria diz que não está carregando, apenas fica drenando a bateria e não funciona, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou desmontar a placa aqui para vocês, porque eu acredito que ele está aqui por baixo. E já volto com vocês aqui com a placa já desmontadinha, tá bom? Para não... Ó, eu tirei aqui a placa fora, tá vendo? Tirei a placa fora, ok? A plaquinha tá fora aqui, tudo ok. Vamos fazer o procedimento aqui de injetar a tensão aqui e ver se é o que eu estou imaginando aqui. Nós vamos tirar aqui o isolante dele. O isolante dele aqui é bem tranquilinho de se tirar. Já vai tirar, porque se der reparo aqui a gente já faz a limpeza. Essa máquina aqui aconteceu o seguinte, o cliente, ele meteu a mão, tá? O cliente, o filho do cliente abriu, fechou, estava todo montado errado aqui. Ó, quebrei um pedacinho aqui, não tem problema. E aí, vamos ver se eles não queimaram o processador, se não fizeram outra besteira, porque como eu falei, tem que tomar cuidado, né? Às vezes o pessoal vai tirar, o que eles fazem? O pessoal vai tirar o conector aqui da tela, que está aqui, ó. O pessoal vai tirar esse conector da tela aqui e acaba que acaba queimando o processador. E depois não tem reparo. Então a gente vai injetar a tensão de alimentação aqui. Por que eu deixei aqui? Porque ele está conectado aqui embaixo, tá vendo? Ó, está conectado aqui embaixo. Então eu vou fazer esse procedimento aqui para você dessa forma. Ok? Ó. Melhor, conectado ali. E vamos injetar, vamos ver se tem alguma coisa esquentando por aqui. Vamos ver aqui. Injetei, a tensão lá foi a 2 A. Tá vendo lá? 2 A. Agora a gente vê se vai ficar funcionando bem. Tá funcionando bem não, se a gente encontra o defeito, né? Ó, já encontrei o defeito dessa placa, pessoal. Pelo menos o primeiro defeito. Se o cliente não causou outro, temos o primeiro defeito aqui. O primeiro defeito é um cara que está aqui. Não sei se dá pra ver aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é um diodo Zener. O que é um diodo Zener? Ele é um diodo de proteção de sobretensão. Então, quando há uma tensão maior do que a normal, ele esquenta. Ele esquenta não, ele joga para o terra. Ele joga para essa terra aqui, né? E não deixa mais a tensão passar. Então, eu vou jogar ali um álcool para vocês verem. Ó. Tá vendo como ali ele dissipa? Até tem uma bolinha em cima dele ali, indicando bem que há um problema nele, né? Indicando bem que há um problema nesse carinha aqui, certo? Então sabemos agora que temos um problema nesse cara,
que causa bem esse tipo de defeito, sabe? Então nós vamos ver agora, removendo ele para ver se a máquina volta a ligar, se o cliente causou um problema maior. Se o cliente acabou causando um problema maior. Vamos focar aqui agora para tirar o componente que está aqui. Vou tirar aqui o carinha. E vou mostrar esse cara aqui para vocês, ó. Maledeto. É esse cara aqui que está causando o primeiro. Por que eu falo primeiro, pessoal? Porque como o cliente abriu, não trouxe a máquina assim fechadinha, bonitinha, ele pode ter simplesmente causado um problema em outro componente. Ó, tá vendo que ele tá com a bolinha em cima, ó? Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui. E vamos ver se a gente consegue dar continuidade no reparo aqui desta placa-mãe. Vou tirar esse cara, botar um carinha aqui embaixo, que vai remover o... que vai evitar o calor pegar aqui embaixo. Vamos tirar. Para vocês entenderem que está em curto, eu vou colocar aqui, ó, o multímetro. E o multímetro, ele tem que... ele não pode dar esse 00 aí, ó. Entendeu? Ele não pode dar esse 008. 008 ali é a resistência dos fios. Para te ter noção, se eu encostar terra e terra, ó, ele dá curto. Então aqui nesse cara, esse com esse, ó, esse lado com esse lado, não pode bipar, entendeu? Ó, esse lado com esse lado não pode bipar. Vamos ver se ele bipa aqui, ó. Esse lado com esse lado, pode. Esse lado com esse lado não poderia, né? Mas está, os dois lados também não. Então ele fechou um curtaço geral aqui. Então vamos ver se a gente consegue remover o bichinho aqui. Eu não vou botar a lâmpada aqui, porque fica pior, né? Talvez aqui melhore, vamos ver. Melhorou, cara. Lanterninha aí, for. Vou colocar um pouquinho de fluxo nele aqui. Tem fluxo aqui, eu tenho fluxo. Aonde que eu tenho fluxo? Aqui que eu tenho fluxo. Tá um pouquinho do nosso fluxo aqui. Nosso fluxo da MTEC. Colocamos nele. Já expliquei no vídeo anterior ali como é que funciona esse fluxo. A gente vai dar uma estanhada nele. Sempre é bom estanhar. O que é estanhar? É o processo de soldar. Dá uns pontos de solda nele, né? A gente pega o estanho aqui, nosso estanho, nossa ponteirinha de ferro aqui e vamos estanhar. Ficamos aqui. Estanhamos um lado dele. Dá para não ter componentes ao redor, né? Como ficou estanhado ali. Solda brilha, né? Também. Fiz dos dois lados, né? Agora eu venho com o soprador de ar em cima. Soprador de ar em cima. Vamos ver se ele sai aqui. Não deve demorar muito para sair. O fato de eu já ter estanhado, né? Ó, tá vendo que tá se mexendo, ó? Interessante, ó. É só puxar. Tem até um carinha aqui do lado que também se mexeu, ó. Você tem que ter maior cuidado para não tirar componentes ao redor. Vamos ver se sumiu o curto agora aqui. Eu vou usar esse meu multímetro menor, que eu acho que é melhor para filmar.
ok? O fato de realmente ele ser menor. Vou colocar aqui, tirar o zoom e ajeitar para vocês entenderem melhor aqui o que está se passando aqui. Temos aqui o multímetro, temos aqui o nosso carinha aqui que realmente estava em curto, ó. Você pode observar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, nele. Deixa eu ligar meu multímetro, se não funcionar. Não sei se dá pra ouvir, isso aqui é bem menor o bip. Ó, ele deu 0,7 lá. Ele não pode dar aqui, ó, nos dois terminais. Não pode dar 0,7. 0,9, ele tá em curto. Tá bom? Isso, pessoal, causa a morte da placa. Pelo menos um grave defeito que faça com que ela não alimente a bateria. Tá, e agora, Gabriel? Cara, esse componente que eu não vou trocar agora, pelo tempo, mas depois a gente pode substituir ele, porque ele é um diodo Zener, diodo de proteção. Tá, olha como é que fica ali, ó. Tá? Mas ele funciona sem a placa? Funciona sem o componente? Funciona sem o componente. Por que ele funciona sem o componente? Porque esse componente ele não faz nada mais do que fazer uma proteção na placa. Se entra uma tensão de alimentação maior, ele fecha e joga para o terra, né? Foi o que aconteceu nessa placa. Então, eu vou ver se tem mais algum curto na placa. A placa mãe dele aqui, eu vou ver se tem mais algum curto. Ele não está focando muito bem aqui, né, pessoal? O foco dele não está muito elegante. Agora deu uma melhorada, vamos ver. Vamos ver aqui se ele vai. Tá. Agora eu venho aqui no mesmo ponto, ó. No mesmo ponto. E vou ver que terra, ó, bipou. Aqui tem que bipar porque aqui é terra também. É um ponto de terra dele. Na verdade, nesse lado, né? Ó, nesse lado aqui. E aqui ele é o positivo, ou seja, ele é onde entra a tensão de alimentação. Onde passa a tensão de alimentação é desse lado. Aqui é o terra, realmente o negativo. E ele não vai, né, ele vai dar esse efeito, que ele vai bipar como, porque terra. Isso você pode aprender no curso, né, na mentoria que eu vou dar. Então, eu vou explicar isso de forma muito tranquila para você. E não precisa ter medo, porque, cara, eu não gostava de eletrônica, tá? Eu detestava eletrônica, mas a eletrônica é que vem segurando, primeiramente Deus, né? Meu Senhor Jesus, que eu sou um cara de fé. E ele vem me capacitando para que eu aprendesse, porque foi ele que me deu toda a capacitação e me deu a paciência também para chegar onde eu cheguei, porque a gente vai numa longa caminhada quando a gente não tem um professor, né? Então, ele foi meu professor. Mas agora você pode ter um professor aqui que já passou por todas as situações, adversas, grande parte delas, e que já tem um ótimo índice de reparo de placa. Você pode aprender isso aqui de uma forma tranquila, de uma forma rápida, de uma forma ágil, né? Rápida, ágil, né? Mesma coisa. E você pode vir a ter um ganho muito grande aí com a sua empresa, com a sua informática, ou trabalhando em casa, ou agregar muito valor à sua informática em relação a outras informáticas. Você vai ter um diferencial muito grande, né? Porque a grande maioria das informáticas, a esmagadora maioria das informáticas não consertam placas. Que eles fazem o quê? É trocar uma pilha. Às vezes só para trocar uma pilha eles podem vir a queimar uma placa, trocar uma tela, dar uma limpadinha na placa, o que eles fazem, entendeu? Mas o reparo mesmo, assim, em nível de hardware, assim, de componentes mesmo, eles não fazem. Não digo todos, né? Claro, mas a grande esmagadora maioria não. E aí que você realmente sobressai sobre essas informáticas e tem uma clientela diferenciada que paga um valor, sim, um valor bem relevante, e que, no meu caso, se não fosse o serviço, não estaria com a empresa aberta agora, né, em relação a isso, né? Então agora eu vou colocar aqui de novo para a gente ver se ele vai dar esse tipo de problema, se ele vai dar esse curto, né? Eu vou colocar aqui o nosso carinha aqui de novo.
O vídeo não adianta, o vídeo fica grande, cara. O vídeo desse tipo, dessa minha área aqui, fica grande porque eu gosto de explicar com detalhe, com tranquilidade. Ainda tá em 1 volt lá, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, eu vou aumentando lá devagarinho e a gente vai observar para ver se ele vai dar algum tipo de... se ele vai dar algum problema em relação a... Você pode ver, eu conectei lá, né? Agora eu vou aumentando aqui devagarinho a tensão. Vou jogar a corrente para cima aqui. Corrente precisa, né? Tá, corrente que alimenta. E agora eu vou jogando a tensão. Certo? Tensão, tensão. Lembra que com 1 volt ele já dava problema? Opa, vamos ver. Por isso que eu tenho que ir devagarinho, para ver como é que ele vai se comportar. A proteção, ele ainda não passou pelo site de entrada, tem que chegar uma tensão de uns 15 volts, acredito. Aí depois, se ele der algum curto, alguma coisa, aqui já deveria dar. Já deveria a corrente aumentar se tivesse algum problema na linha de mais B, que é a linha de alimentação do... Eu gosto de botar aqui uns 20 volts no... Então 20 volts aqui no Acer, 19 alguma coisa, 20 volts, para te ver, ó. Aconteceu que não deu mais problema, foi sanado o curto, não tem mais curto na linha de mais B. Agora o próximo passo é ver se ela vai ligar e vai gerar vídeo, tá bom? Vamos lá para ver se ela vai ligar e gerar vídeo. Que a gente vai colocar aqui para vocês, tá analisado. Enquanto eu vou tirar esse cara daqui. Nunca esqueça de colocar esse cara aqui, muito importante, né? Vai que você não coloque. Bem, não colocar pode dar um problema muito maior, você realmente vai queimar o seu processador do seu cliente, etc. E vai perder o seu serviço, né? O seu trabalho todo. Então, os desenhos da placa, tá vendo como é o desenho da placa? Ó? Tranquilo, ó, o desenho da pilha, os buraquinhos. Você vai colocando aqui, se você se perder, ele tem uma fita por baixo, ele vai colando. Você coloca aqui, beleza. Agora nós vamos colocar a placa no local aqui, para ver se ela realmente vai... ela é dessa forma assim, se eu não me engano. Sim, ela é dessa forma assim. Ela vai um pouquinho por baixo. Sempre cuidar para não ficar esses carinhas por baixo, tá vendo? Esses carinhas ali, eles podem causar um problema grave de queimar a placa e etc, entendeu? Ok? Vou botar um pouquinho mais aqui para ver se ele foca melhor, porque tá meio desfocado, né? Tá certo? Coloquei no lugar. Primeira coisa que eu coloco, tá? É o LVDS, conector da tela. Coloquei o conector da tela. Vim aqui, coloquei o conector do... Ajeitei ela aqui primeiro, ver se não tem mais nenhuma coisa por baixo, que é o conector do power. Levantei aqui, esse aqui da USB não precisa colocar, esse aqui do touchpad não precisa colocar. Por que eu não estou colocando? Para não estender muito o vídeo, né? Coloquei só do power, ó. Coloquei só do power mesmo. Não, e para ajudar ainda, como eles já abriram e fecharam, essa travinha do power acabaram quebrando, coisa linda, né? Aí não facilita a vida do técnico, aí piora. E sabe o que acontece? Acaba piorando e o cliente acaba tendo um custo maior, sabia? Porque tu tem mais tempo de trabalho. Consegui conectar, mas depois tem que trocar esse carinho. Esse aqui do teclado é preciso? Vou colocar o teclado aqui só para entrar na BIOS ali para vocês verem. Ó, conectei o teclado aqui, tá vendo? Sempre com a pincinha certinho. Vou colocar um parafusinho aqui, para não dizer que eu não coloquei parafuso, para ele não segurar. Vamos ver aqui o parafusinho que eu vou colocar. Vou colocar um parafuso aqui, gente. Aqui. Vou colocar um parafuso aqui, ó. Vou colocar o parafuso na outra extremidade. A gente faz assim só para segurar a placa, para a gente fazer um teste, já que está tudo aqui, né? Ok. Para a gente ver se ele vai ser. Eu vou colocar aqui. Às vezes não é nem a posição dele aqui, não tem marcação, mas como não vai pegar em nada, tá tudo certo. E eu estou ciente do que estou fazendo. Vou colocar aqui o nosso conector de power. Tá vendo? Agora, um parafuso aqui é o suficiente para não virar, tá vendo? Isso aqui economiza muito teu tempo, porque às vezes tu vai fechar toda a máquina para testar. Não precisa, só conectou o power, né? Conectou o botão power. Você vai virar a máquina aqui. Vamos colocar aqui. Ok. Vou colocar o nosso queridinho
que vai dar para vocês verem esse vídeo. Eu vou ligar aqui, conectar o power lá do outro lado, gente. O problema dessa minha fonte é essa. Mas eu vou pegar uma fonte normal e já volto aqui. Tem aqui com um carregadorzinho simples. Vou colocar aqui a ponteirinha do Acer. Tá vendo? A ponteirinha do Acer. Aqui. E vou plugar lá do outro lado para vocês verem. Vamos ver. Vamos torcer para que tudo dê certo. Que seja aquilo ali mesmo. Vou ligar a máquina para ver. Sempre tire aqui, ó. Sempre tire essa parte aqui mesmo, que tu não vai fechar o notebook, porque tu pode fechar e quebrar a tampa, tá? Vou ligar aqui. Liguei a máquina. Olha só. Mas muito rápido. Muito rápido mesmo. Você pode observar aqui. Vou ajeitar aqui para você ver melhor. Olha só. Vou ligar o notebook. Liguei o notebook. E vídeo na tela. Ou seja, resolvido o problema desse cliente nesse quesito. Agora nós vamos fazer os testes e tal, né? Para ver se tudo vai continuar funcionando de forma adequada, de forma certinha. Até vou fazer dessa forma para vocês entenderem aqui, ó, para ficar melhor. Vou desligar o notebook aqui. Vou ligar o notebook, vai acender o LEDzinho da frente. 1, 2, 3 e foi ali, acendeu o LEDzinho azul e deu vídeo. Deu vídeo. Olha que legal. Um conserto rápido. Não é demorado assim agora, por quê? Porque eu estou mostrando para vocês, né? Mas foi um conserto rápido, a gente vai fechar, vai fazer os testes, vai fazer todo o procedimento, né? A reposição do componente que entrou em curto, tá certo? E dependendo da situação, se for um capacitor, se for um desse diodo, às vezes a gente não coloca, por quê? Porque às vezes ele por si só entra em curto, tá? Por um problema dele, então ele acaba entrando em curto em um outro momento e acaba causando esse problema, é como se fosse uma proteção que entra em curto por si só e acaba causando problema para o cliente. Então eu vou analisar para ver se eu vou colocar ou não, mas de qualquer forma, de uma forma ou outra está resolvido e está dando imagem. Provavelmente vai carregar a bateria, depois eu vou colocar, mas é isso. Ele não estava entrando na alimentação e não estava funcionando. Mas o notebook consertado pela Sete Informática, Gabriel da Informática aqui. Então lembrando mais uma vez, deixa eu desligar aqui. Lembrando mais uma vez que você aqui é da Sete Informática, nós somos de Aranaguá, Santa Catarina, né? Estamos há 13 anos aqui no sul de Santa Catarina, especializado em áreas de notebook. Eu sou o CEO da empresa, tá ok? Então fique de olho aí nos links, fique de olho nos comentários aí, que em seguida, tá? Coloquem, poste os comentários ali, dê o seu like, compartilhe, e que a gente vai colocar então informações para quem estiver interessado no curso aqui na mentoria. Não compre curso com vídeos, pessoal, assim de 300 vídeos, que você entra no fórum e fica analisando, porque esses cursos aí, eu fiz bastante desse curso e tive muita dúvida. Então assim, ó, tu vai fazer uma dúvida, por exemplo, tu coloca na dúvida lá, o que acontece agora? Eu estou sem tensão na linha do USB, tem esse transistor aqui, aí tu vai lá e tu escreve um post lá embaixo do vídeo, né? Me ajuda que eu estou com um problema, que não sei o que. Daí o cara demora 1 dia, 2, dependendo, para te responder. Aí tu vai ficar esperando o cara te responder até resolver o teu problema. Na mentoria isso não acontece. Eu e você, tete a tete, eu na verdade é uma mentoria em grupo, né? Eu vou fazer uma mentoria em grupo e, se quiser, também uma mentoria particular com preço diferenciado, tá certo? Então, essa mentoria em grupo não são muitas pessoas, então eu vou poder dar atenção para todos e sanar a dúvida de todos, para que vocês tenham uma maior agilidade aí no recurso financeiro, para que vocês venham levantar o recurso financeiro do estoque que vocês pagam no curso, e vocês vão ter agregar muito aí na técnica, na vida profissional de vocês e da empresa de vocês, tá bom? Valeu, Deus abençoe a todos. A Sete Informática agradece. Valeu.